Sentei na cama vazia do meu apartamento vazio, encarando a mancha de umidade no teto que eu havia decorado com os olhos nos últimos 9 meses. Você deve ter ligado para o número errado, eu disse. Esses não são meus filhos. A enfermeira fez uma pausa. Eu conseguia ouvir a confusão no silêncio dela. Senhor, o senhor está listado como contato de emergência dela. Thalita Mendes, data de nascimento 15 de março de 1989. Minha esposa arranjada, a mulher que 9 meses antes olhou nos meus olhos e disse as palavras que acabaram com o nosso casamento. Estou grávida de gêmeos. São do meu chefe. Ele vai dar uma vida melhor para nós do que você jamais poderia. Senhor, o senhor ainda está aí. Estou. Houve complicações sérias no parto. Um dos bebês. Ela pausou. Senhor, acho que o senhor precisa vir. O médico precisa falar com o senhor. É urgente. Ligue para o Victor Albuquerque. Ele é o pai. O número dele deve estar no celular dela. Já tentamos, senhor, várias vezes. Ele não atende. Claro que não atendia. Victor Albuquerque, CEO da Horizonte Marketing, 49 anos, 3 casas, um iate e uma esposa que organizava jantares beneficentes para hospitais infantis. O homem que roubou minha esposa com promessas de uma vida que eu nunca poderia oferecer. E agora, às 3h47 da madrugada, com os filhos dele nascendo e complicações surgindo, ele não atendia o telefone. Senhor, por favor. O médico disse que é crítico. Eu deveria ter dito não. Deveria ter desligado, virado para o lado e voltado para o sono, sem sonhos, que se tornou minha única fuga desse pesadelo. Mas não consegui. Não porque ainda amasse Thalita, embora Deus me ajude, parte de mim ainda a amava, mas porque havia 2 bebês naquele hospital que não pediram nada disso. 2 vidas inocentes que não mereciam sofrer porque os adultos ao redor delas fizeram escolhas terríveis. Chego em 20 minutos. Os corredores do hospital cheiravam a antisséptico e medo. Caminhei pela ala de maternidade às 4h23 da madrugada, ainda de calça de moletom e camiseta velha com que dormi. Nem parei para trocar de roupa. Nem parei para pensar. Só dirigi. A recepção da maternidade estava quieta. Uma mulher de jaleco levantou os olhos quando me aproximei. Sou Elias Ventura. Alguém ligou sobre minha esposa, Thalita. Reconhecimento passou pelos olhos dela. O mesmo reconhecimento que eu via havia 9 meses. O olhar que as pessoas dão quando sabem da sua vergonha antes mesmo de você abrir a boca. Senhor Ventura. O Dr. Mendes pediu para falar com o senhor. Sala 412. Mas primeiro ela se levantou. Venha comigo, por favor. Ela me levou por um corredor lateral, longe da ala principal, até uma pequena sala de consulta com luz suave e caixas de lenço de papel em todas as superfícies. Uma sala para más notícias. A doutora Naomi Mendes esperava lá dentro. Meia-idade, fios prateados no cabelo escuro, aquela expressão calma que médicos usam quando estão prestes a destruir seu mundo. Senhor Ventura, obrigado por ter vindo. Sente-se, por favor. Sentei. Minhas pernas pareciam pertencer a outra pessoa. Thalita está bem? Sua esposa está estável. O parto foi difícil. Cesárea de emergência, mas ela está se recuperando. Está sedada agora. E os bebês? A expressão da doutora mudou. A máscara cuidadosa escorregou o suficiente para mostrar a humana por baixo. Senhor Ventura, preciso lhe contar uma coisa e preciso que o senhor escute com atenção. Consegue fazer isso? Assente. Eram 2 bebês, gêmeos, um menino e uma menina. Ela respirou fundo. O menino não sobreviveu. Houve complicações durante o parto. O cordão umbilical estava enrolado no pescoço dele. Fizemos tudo o que pudemos, mas... Ela pausou. Sinto muito. Senti algo. Uma dor distante. Uma sombra de luto por uma criança que me disseram não ser minha. Uma criança que passei 9 meses tentando não pensar, não imaginar, não amar. A menina está viva, mas há um problema. A doutora Mendes inclinou-se para a frente. Ela tem uma condição sanguínea rara. É tratável, mas precisa de uma transfusão imediata. Um tipo específico de transfusão que exige compatibilidade genética. Então usem dos pais, Thalita ou... Não consegui dizer o nome dele. O pai. Testamos sua esposa. Ela não é compatível. Também entramos em contato com o homem que sua esposa indicou como pai biológico, Victor Albuquerque, e ele finalmente atendeu nosso chamado há cerca de 30 minutos. Explicamos a situação,
Pedimos que viesse para o teste. A mandíbula da doutora apertou. Ele recusou. Recusou? Disse, e cito: "Esses não são meus filhos. Não sei o que ela contou para vocês, mas não sou o pai. Não me liguem mais." A sala girou. Segurei o braço da cadeira. Isso não faz sentido. Senhor Ventura, preciso lhe perguntar algo e preciso de uma resposta honesta. Existe alguma possibilidade, qualquer que seja, de o senhor ser o pai biológico dessas crianças? Quase ri, o riso amargo e quebrado de um homem que já ouviu essa pergunta 1000 vezes na própria cabeça. Não. Sou infértil. Fiz exames em 2019. Os médicos disseram que minhas chances de gerar filhos eram menores que 2%. Menor que 2% não é zero. Não tenho intimidade com minha esposa desde... Parei de contar. Janeiro, início de janeiro, pouco antes de ela me contar sobre o caso. Isso daria aproximadamente 10 meses atrás. Compatível com uma gravidez gemelar a termo. Mas ela disse que os bebês eram do Victor. Senhor Ventura. A doutora Mendes levantou a mão. Com sua permissão, gostaria de fazer um exame de sangue rápido. Se houver mesmo uma pequena chance de o senhor ser compatível para a transfusão, precisamos explorar isso. A vida de um bebê está em jogo. Fiquei olhando para ela. Minha mente girava, agarrando fragmentos de memória, tentando dar sentido a algo que se recusava a fazer sentido. Tudo bem. Me testem. Tiraram meu sangue às 4h41. Às 5h15, a doutora Mendes me encontrou na sala de espera e pediu que eu voltasse à sala de consulta. O rosto dela estava diferente agora. A máscara cuidadosa havia sumido, substituída por algo que eu não conseguia ler. Confusão, talvez. Ou espanto. Senhor Ventura, tenho os resultados do seu exame de sangue. Sou compatível? E... alívio. Uma pequena medida de alívio por um bebê que me disseram não ser meu. Ótimo. Usem meu sangue. O que ela precisar. Senhor Ventura, tem mais. A doutora sentou-se à minha frente. O exame de sangue não confirmou só a compatibilidade. Confirmou outra coisa. O quê? Não é só compatível para a transfusão. O senhor é compatível porque... Ela pausou, encontrou meus olhos. Elias, o senhor é o pai biológico. O mundo parou. Isso é impossível. Não é. Os marcadores de DNA são inconfundíveis. O senhor é o pai biológico dos 2 gêmeos. Da menina que sobreviveu e do menino que não sobreviveu. Mas sou infértil. Os exames disseram que o senhor tinha menos de 2% de chance. Isso não é zero. E às vezes, raramente, mas às vezes, essas probabilidades batem as expectativas. Ela inclinou-se para a frente. Senhor Ventura, não sei por que sua esposa lhe disse que esses bebês não eram seus. Não sei o que aconteceu no seu casamento, não conseguia respirar. 9 meses. 9 meses de agonia, dormindo sozinho num apartamento de kitnet, acordando toda manhã com a lembrança das palavras da minha esposa. São do meu chefe. Ele vai dar uma vida melhor para nós do que você jamais poderia. 9 meses acreditando que eu era quebrado, inútil, um homem que não conseguia dar à esposa a única coisa que ela mais queria no mundo. E nada disso era verdade. Os bebês eram meus. Sempre foram meus. Senhor Ventura, Elias. O senhor está bem? Não estava bem. Estava o mais longe possível de bem que um ser humano poderia estar. Mas em algum lugar daquele hospital, na UTI neonatal, uma menininha, minha menininha, lutava pela vida. Tirem meu sangue, eu disse. Tirem o que ela precisar. Deixe-me contar sobre os 9 meses que passei morrendo por dentro. Meu nome é Elias Ventura. Nasci em 1986, em Curitiba, Paraná. Filho único de Haroldo e Ruth Ventura. Meu pai era carteiro. Minha mãe era professora do ensino fundamental. Não éramos ricos, mas éramos felizes. Eles me mostraram como era um bom casamento. 37 anos juntos, antes de meu pai falecer em 2021. Virei contador. Não era glamouroso, mas era estável. Gosto da ordem dos números, do jeito que eles sempre fecham se você for cuidadoso o suficiente. Gosto de saber que existe uma resposta certa para cada problema, mesmo que demore para encontrar. Conheci Talitha Hartley em 2014 numa festa de aniversário de um amigo. Ela tinha 25 anos, trabalhava como coordenadora de marketing, sonhava com coisas maiores, tinha aquela energia,
aquela confiança magnética que fazia todo mundo na sala querer estar perto dela. Me apaixonei forte. Todo mundo se apaixona quando é jovem, burro e não sabe diferenciar carisma de caráter. Casamos em 2016. Eu tinha 30, ela 27. Cerimônia bonita num salão em Curitiba. Os pais dela não me aprovavam. Não era ambicioso o suficiente. Não era rico o suficiente. Não era suficiente. Mas Thalita insistiu. Disse que me amava pelo que eu era, não pelo que eu poderia dar. Acreditei nela. Nos primeiros 2 anos fomos felizes. Compramos uma casa pequena num bairro decente. Falávamos do futuro. Filhos, principalmente. Queríamos 2 ou 3. Casa cheia de barulho, riso e amor. Em 2018, depois de 1 ano tentando sem sucesso, fomos a um especialista em fertilidade. A notícia me acertou como um caminhão. Senhor Ventura, sua contagem de espermatozoides é gravemente baixa. Combinado com problemas de motilidade, suas chances de concepção natural são menores que 2%. Existem opções. FIV, sêmen de doador. Mas quero que o senhor entenda a realidade. A realidade era que eu era quebrado, menos que um homem, incapaz de dar à minha esposa a única coisa que ela mais queria no mundo. Thalita disse que estava tudo bem. Disse que podíamos explorar outras opções. Disse que me amava de qualquer jeito. Mas algo mudou depois daquele diagnóstico. Ela começou a trabalhar até mais tarde, passar mais tempo na academia, dar mais atenção à aparência. Roupas novas, penteados novos, maquiagem que antes nem se dava ao trabalho de usar. Em 2020, ela arrumou emprego novo na Horizonte Marketing. Melhor salário, melhor cargo, melhor futuro. O chefe era Victor Albuquerque, o CEO. Ela falava dele o tempo todo, como ele era inteligente e bem-sucedido, como ia ajudar a carreira dela. Eu ficava feliz por ela, orgulhoso. Não via o que estava acontecendo bem na minha frente. 14 de fevereiro de 2024, Dia dos Namorados. Cheguei em casa do trabalho com flores e reserva no restaurante preferido dela. Planejava havia semanas, uma noite romântica, chance de reconectar depois de meses me sentindo distante. Thalita estava sentada no sofá quando entrei. Não estava vestida para jantar. Usava moletom e camiseta, cabelo preso, sem maquiagem. Precisamos conversar, disse ela. As 4 palavras que acabam com casamentos. Sentei. Coloquei as flores na mesinha entre nós. Estou grávida, gêmeos. Por um belo e impossível momento senti alegria. Pura, esmagadora alegria. Depois de anos ouvindo que não podia acontecer, depois de aceitar que nunca seria pai. Não são seus. A alegria morreu. Ok. Estou me encontrando com alguém há quase 1 ano. Desculpe, Elias. Não era para acontecer, mas... Ela respirou fundo. É o Victor. Estamos apaixonados e ele pode me dar a vida que você nunca pôde. Não conseguia falar, não conseguia me mexer, não conseguia processar o que ouvia. Ele vai deixar a esposa. Vamos ficar juntos. Ele tem casas, Elias. Várias casas. Um iate. Conhece pessoas. Abre portas. Pode dar a esses bebês tudo. Escolas particulares. Fundos fiduciários. Oportunidades que você e eu nunca sonharíamos. Você está me deixando? Sim. Disse simples, factual, como se falasse do tempo. Sei que é difícil, mas pensei bastante e é a decisão certa para mim, para os bebês, para todo mundo. Para todo mundo. Elias, seja realista. Você não conseguia me dar filhos. Mal consegue me dar uma viagem decente. Victor pode me dar o mundo. Eu deveria ter gritado, jogado coisas, exigido explicações, lutado pelo casamento. Mas não. Só assenti. Tudo bem. Foi só o que disse. Uma palavra, a única que me restava. Ela pareceu surpresa, como se esperasse briga. Se é isso que você quer. Minha voz estava oca, vazia. Saio de casa este fim de semana. Elias, espero que ele te faça feliz, Thalita. De verdade. Levantei, peguei as flores, fui para a cozinha e joguei no lixo. Depois fui para o quarto, fiz uma mala e saí. 9 meses. Foi quanto tempo passei naquela kitnet em cima de uma lavanderia, ouvindo o zumbido das máquinas de passar e me perguntando onde minha vida tinha dado errado. Não lutei pelo divórcio, não contestei nada. Ela queria a casa, tudo bem. A poupança, pega. A vida que construímos juntos, toda dela.
Eu não tinha mais nada pelo que lutar. Minha mãe ligava toda semana implorando para eu reagir. Meus amigos armaram intervenções que recusei educadamente. Meu terapeuta usava palavras como depressão, luto e necessidade de processar. Eu não queria processar. Queria desaparecer. A cada poucas semanas via algo nas redes. Foto de Thalita num restaurante chique. Post sobre novos começos. Comentário parabenizando pela gravidez. Ela vivia a melhor vida com um namorado bilionário enquanto eu comia miojo e via o ventilador de teto girar. Pensava nos bebês às vezes. Não conseguia evitar. 2 vidas crescendo dentro da mulher que amei por 8 anos. 2 crianças que cresceriam chamando outro homem de pai. Tentava me dizer que era melhor assim, que Victor podia dar a eles coisas que eu nunca poderia, que eu estava fazendo a coisa nobre ao sair de cena. Mais tarde da noite, naquela kitnet vazia, a verdade entrava. Eu não estava sendo nobre, estava sendo covarde, estava desistindo do casamento, do futuro, de mim mesmo, porque um médico me disse que eu era quebrado e eu acreditei. Menos de 2% não é zero, mas eu não sabia disso então. Não sabia de nada. A transfusão durou 3 horas. Sentei numa cadeira ao lado da UTI neonatal, agulha no braço, vendo meu sangue correr por um tubo até uma máquina que o limpava, filtrava e mandava para minha filha. Minha filha. Ainda não conseguia dizer as palavras em voz alta, não conseguia encaixar na cabeça que o bebê naquela incubadora, minúsculo, frágil, lutando por cada respiração, era meu. Ela tinha meu nariz, mesmo através do vidro, mesmo com todos os tubos e fios, eu via. O mesmo nariz levemente torto que herdei do meu pai. Meu pai que nunca conheceria a neta. Meu filho que nunca conheceria ninguém. Senhor Ventura. Uma enfermeira apareceu ao meu lado, jovem, rosto gentil, olhos cansados que já viram noites demais como aquela. Sua esposa acordou. Está pedindo pelo senhor. Quase ri. Não pelo Victor. A expressão da enfermeira vacilou. Ela já tinha ouvido a história. Todo mundo tinha ouvido. Ela está pedindo pelo senhor, sim. Olhei para a incubador. Diga que estarei lá quando minha filha não precisar mais de mim. Às 9h15, a transfusão terminou. Os médicos disseram que ela estava estável, que precisaria de monitoramento, mais tratamentos, algumas semanas cuidadosas, mas sobreviveria. Minha filha ia sobreviver. Às 9h30 entrei no quarto de Thalita. Ela estava recostada na cama, pálida e exausta, olheiras escuras. A mulher confiante e magnética que saiu da minha vida 9 meses antes tinha sumido. No lugar estava alguém que eu mal reconhecia. Elias. Fiquei aos pés da cama. Não sentei. Não me aproximei. Thalita, obrigada por ter vindo. Sei que não precisava. Não vim por você. Ela se encolheu. Sei que o bebê está... Ela está estável por enquanto. Lágrimas encheram os olhos dela. E o menino? Não sobreviveu. Disseram que não havia nada que pudessem fazer. Thalita desabou. Soluços profundos que sacudiam todo o corpo. Observei ela chorar e não senti nada. Um vasto vazio onde antes havia compaixão. Elias, me desculpe. Me desculpe tanto. Desculpe pelo que exatamente? Pelo caso? Pela mentira? Por me dizer que aqueles bebês não eram meus quando sempre foram meus? Ela levantou os olhos. O rosto molhado de lágrimas mostrava confusão genuína. O quê? O exame de DNA, Thalita? O que fizeram quando o bebê precisou de transfusão? O que provou sem dúvida nenhuma que eu sou o pai biológico. A cor sumiu do rosto dela. Isso não é possível. Menos de 2% não é zero. Lembre disso. Da próxima vez que disser a um homem que ele é inútil por causa do que um médico falou. Elias, eu não. Victor e eu. Victor. Sim. Vamos falar do Victor. Dei um passo mais perto. O homem que ia te dar uma vida melhor. O homem cujos filhos você carregava. Onde ele está, Thalita? Onde está Victor? Ela não respondeu. Vou te dizer onde ele está. Em casa com a esposa, fingindo que nada disso aconteceu. Porque quando o hospital ligou e disse que o bebê precisava de ajuda, sabe o que ele disse? Thalita balançou a cabeça. Disse, esses não são meus filhos. Não me liguem mais. Ele não diria isso. Ele me ama. Prometeu. Usou você, Thalita. Qualquer promessa que ele fez era mentira. Eu deveria sentir satisfação, alguma pequena vitória ao ver o mundo dela desabar do jeito que o meu desabou 9 meses antes. Mas não senti. Só cansaço. Vou te fazer uma pergunta, eu disse.
E preciso que me diga a verdade. Pela primeira vez na vida, me diga a verdade. Ela assentiu, enxugou os olhos. Por quê? Por que me disse que os bebês não eram meus? Por que destruiu nosso casamento por causa de uma mentira? Talita ficou quieta por um longo momento. Quando falou, a voz era quase um sussurro. Porque ele me pagou. A verdade saiu aos pedaços. Victor Albuquerque era infértil. Completamente, irreversivelmente infértil. Vasectomia nos 30 anos que nunca contou para a esposa, seguida de complicações que tornaram reversão impossível. A esposa, Patrícia, pressionava havia anos por filhos. Queria família, queria legado, e Victor, apavorado de perder o casamento e metade da fortuna num divórcio, procurava desesperadamente uma solução. Foi quando Talita engravidou. Nem sabia que estava grávida no começo, disse ela olhando para o lençol. Quando descobri, fiquei com medo. Achei que os médicos estivessem errados. Então por que não me contou? Porque Victor descobriu primeiro. Não sei como. Talvez tenha visto o exame na minha bolsa ou me ouviu no telefone com o médico. Mas veio com uma proposta. Uma proposta. R. 1 milhão à vista. Se eu te dissesse que os bebês eram dele, se te deixasse e deixasse ele assumir como pai, se ajudasse a convencer a esposa que ele ainda podia gerar filhos. Ela riu amargamente. Ia apresentar eles para Patrícia como um milagre, um sinal de que o casamento deles era para ser. Não conseguia acreditar no que eu via. Um homem pagou minha esposa para roubar meus filhos. E você aceitou? Aceitei. Ela finalmente encontrou meus olhos. Não vou arrumar desculpas, Elias. Estava cansada de lutar, cansada de me preocupar com dinheiro. Victor me ofereceu uma saída, uma casa, um estilo de vida, segurança para mim e os bebês. Só precisava mentir. Mentir para o seu marido. Dizer que ele era inútil. Destruir a vida inteira dele. Não achei que você fosse se importar tanto. As palavras me acertaram como um soco físico. Não achou que eu fosse me importar. Você já tinha desistido de nós. Depois do diagnóstico de infertilidade, mudou, ficou distante. Começou a trabalhar até tarde e me evitava. Achei que ficaria aliviado de se livrar de uma esposa que queria coisas que você não podia dar. Estava tentando aceitar. Estava tentando superar o luto. Bom, eu não podia esperar você terminar de superar. Victor oferecia o mundo e eu aceitei. Dei um passo para trás. Minhas mãos tremiam. Qual era o plano? Depois que os bebês nascessem, Talita hesitou. Elias, eu deveria entregar eles para ele, assinar a guarda. Ele me pagaria e eu desapareceria. Iria para a Europa, recomeçaria. Você ia vender nossos filhos. Eles deveriam ser dele a essa altura. Esse era o sentido inteiro da mentira. Ela começou a chorar de novo, mas não conseguia, Elias. Quanto mais perto da data do parto, mais percebia que não conseguia abrir mão deles. Comecei a arrumar desculpas, a adiar, a tentar encontrar outro jeito. Foi por isso que ele não atendeu às ligações do hospital? Porque você desistiu do acordo. Ele está furioso comigo. Disse que se eu não cumprisse, ia me destruir. Contar a verdade para todo mundo. Acabar com minha reputação. Garantir que eu nunca mais trabalhasse. Ela agarrou o lençol com as duas mãos. Não sabia o que fazer. Estava presa. Olhei para essa mulher, essa estranha que um dia foi minha esposa, e senti algo que não esperava. Piedade. Não perdão, não amor. Mas piedade por uma pessoa tão desesperada por dinheiro e status que estava disposta a sacrificar tudo que era real. Nosso filho morreu, eu disse baixinho, por causa de estresse, complicações, coisas que talvez tivessem sido detectadas antes se você tivesse feito pré-natal direito em vez de esconder a gravidez do pai verdadeiro. Talita soluçou. Nossa filha está viva porque por acaso eu era compatível geneticamente. Porque você nunca trocou o contato de emergência. Porque alguma parte pequena de você talvez lembrasse quem realmente te amava. Elias, por favor, vou lutar pela guarda. Vou ficar com nossa filha e vou criá-la. E ela nunca vai saber de nada disso até ser grande o suficiente para entender. E você, pausei, vai viver com o que fez. Virei e saí do quarto. Atrás de mim ouvi ela chorando. Não olhei para trás. A investigação foi rápida e brutal. O esquema de Victor Albuquerque desmoronou em semanas. Patrícia Albuquerque, ao descobrir a verdade sobre a infertilidade do marido e a tentativa de comprar crianças, entrou com o divórcio imediatamente. O acordo
nupcial que ela assinou foi anulado pela fraude dele, e ela saiu com 60% dos bens. Victor também foi processado por conspiração para fraude de adoção, embora as acusações tenham sido reduzidas para contravenção. O verdadeiro castigo veio do mundo dos negócios. Parceiros se retiraram, clientes fugiram e as ações da Horizonte Marketing caíram 40% em 3 meses. Da última vez que soube, ele estava vendendo o iate. Thalita enfrentou suas próprias consequências. Foi demitida da Horizonte antes mesmo do escândalo de Victor estourar. Aparentemente, ele cumpriu a ameaça de destruir lá. Também foi investigada por conspiração, embora os promotores tenham decidido não denunciá-la, citando a cooperação dela e o fato de ter desistido do acordo antes do parto. O divórcio foi finalizado em fevereiro de 2025. Consegui guarda total da nossa filha, que chamei de Esperança porque era isso que ela representava. Thalita ganhou visitas supervisionadas 2 vezes por mês, num local aprovado pelo juiz. Ela aparece na maioria das vezes, leva brinquedos e livros, chora quando tem que ir embora. Parte de mim quer odiá-la para sempre. Parte de mim lembra da mulher com quem casei. Ambiciosa, mas gentil, sonhando com uma vida que achava que eu não podia dar. Não a odeio mais, só não a amo. 2 anos se passaram desde aquela noite no hospital. Tenho 40 anos agora, ainda trabalho como contador, embora tenha sido promovido no ano passado. Analista financeiro sênior com sala de verdade e porta que fecha. Ganho R$ 22 mil por mês, que não é dinheiro de iate, mas é suficiente. Mais que suficiente. Esperança tem 2 anos. Tem o cabelo escuro da mãe e meu nariz torto. Está aprendendo a falar, principalmente papai e não, e mais, o vocabulário essencial de uma criança pequena. Adora maçã, odeia brócolis e fica louca com as músicas de um desenho de cachorro. Assisto esse desenho 3 vezes por dia. Não me importo. Minha mãe se mudou para Curitiba no ano passado para ajudar com os cuidados. Tem 68 anos e ainda é mais esperta do que eu jamais serei. Diz que Esperança lembra meu pai. Algo no jeito de rir, no jeito de olhar o mundo como se fosse cheio de maravilhas. Acredito nela. Tem um cemitério no lado leste da cidade. Pequeno, quieto, cercado de árvores que ficam douradas no outono. Vou lá 1 vez por mês, às vezes mais. Meu filho está enterrado lá. Chamei ele de Olavo, nome do meu pai. A certidão de nascimento foi complicada. Legalmente precisei provar paternidade antes de poder reivindicar-lo. E a essa altura ele já tinha ido. Me deixaram segurá-lo 1 vez, brevemente, antes de levá-lo embora. Ele parecia comigo também. Mesmo o nariz torto, mesmo os dedinhos minúsculos. Esperança tem um irmão gêmeo que nunca vai conhecer. Um irmão que morreu antes de dar o primeiro suspiro, porque as mentiras da mãe criaram uma situação complicada demais para cuidados médicos adequados. Não sei como vou explicar isso para ela um dia. Não sei como se conta para uma criança que ela tinha um irmão, que ele não sobreviveu, que as circunstâncias eram feias demais para contos de fada, mas vou descobrir. Pais sempre descobrem. Visito o túmulo de Olavo todo domingo. Esperança vem comigo agora, embora não entenda. Só sabe que domingo significa passeio para o lugar bonito com árvores grandes, que o papai fica quieto um tempo e depois vamos tomar sorvete. Rituais importam, é o que minha terapeuta diz. Rituais ajudam a processar o luto, honrar o que perdemos e encontrar um jeito de seguir em frente. Domingo passado, Esperança andou até a lápide. Só uma placa pequena de granito cinza com o nome de Olavo e uma única data, e bateu com a mãozinha. Papai, esse é seu irmão, eu disse. O nome dele é Olavo. Olavo está cuidando de você de algum lugar longe. Ela olhou para a pedra, depois para mim, depois para a pedra de novo. Tchau, Olavo, acenou. Aquele aceno inocente de criança pequena, com o braço todo, cheia de entusiasmo por um mundo que ainda não entende. Chorei. Não só lágrimas tristes. Bem, algumas tristes, mas principalmente outra coisa. Gratidão, talvez. Pela filha que tenho, pelo filho que consegui segurar mesmo que brevemente, por uma vida que não saiu do jeito que planejei, mas acabou exatamente onde eu precisava estar. Recebi uma carta de Victor Albuquerque há 3 meses, escrita à mão, 5 páginas. Um pedido de desculpas, mais ou menos. Disse que lamentava o jeito como as coisas se desenrolaram,
qualquer dor que resultou das decisões dele, as circunstâncias infelizes que levaram à morte do meu filho. Circunstâncias infelizes, como se a morte do meu filho fosse um evento climático, algo que simplesmente aconteceu sem causa nem culpa. Queimei a carta. Algumas desculpas não valem a pena aceitar. Penso naquela ligação às vezes. 3h47 da madrugada. Número desconhecido. A ligação que quase não atendi. Se tivesse recusado, se tivesse virado para o lado e voltado a dormir, minha filha talvez tivesse morrido. O hospital continuaria tentando Victor. Eventualmente encontraria outra solução. Mas talvez não há tempo. Talvez o atraso fosse longo demais. Talvez eu só descobrisse a verdade sobre meus filhos depois que fosse tarde para salvar qualquer um deles. Uma ligação, uma decisão, um momento em que escolhi aparecer, mesmo achando que não tinha nada pelo que aparecer. É isso que é ser pai. Aprendi que não é sobre ser perfeito ou rico ou ter todas as respostas. É sobre aparecer de novo e de novo. Mesmo quando é difícil, mesmo quando está cansado, mesmo quando acha que não tem mais nada para dar, você aparece. E às vezes, quando menos espera, descobre que tudo que achava ter perdido estava esperando por você o tempo todo. Esperança está dormindo agora. Estou sentado na sala do nosso apartamento pequeno, vendo o pôr do sol pela janela, pensando em tudo o que aconteceu. Minha esposa me traiu, meu filho morreu, minha vida desabou. E mesmo assim estou mais feliz agora do que antes de tudo isso acontecer. Não por causa da tragédia, nunca por causa disso, mas pelo que veio depois. Tenho uma filha que me ama incondicionalmente. Uma mãe que atravessou o país para me ajudar a criar, lá. Uma carreira que paga as contas e deixa tempo para histórias antes de dormir. Uma vida que não é chique nem impressionante, mas é minha. Total e completamente minha. Thalita queria mais. Victor queria mais. Eles tramaram, mentiram e manipularam porque achavam que mais era a resposta. Mais dinheiro, mais status, mais de tudo que o mundo dizia que mereciam. Mas mais não é a resposta. O suficiente é a resposta. Ter o suficiente, ser o suficiente, dar o suficiente. Eu sou o suficiente. Demorei 38 anos e mais dor do que achava que conseguiria suportar para aprender essa lição, mas aprendi. E vou passar o resto da vida ensinando para a esperança. Obrigado por ouvir. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Um homem que já foi dito que não é suficiente. Uma mulher enfrentando traição de alguém em quem confiava. Qualquer um que já esteve numa encruzilhada se perguntando se deve atender o telefone. Atenda o telefone. Apareça. Você nunca sabe o que está esperando do outro lado. Achei que minha vida tinha acabado naquela noite. Achei que não restava mais nada para mim. Sem filhos, sem casamento, sem futuro. Estava errado. Completamente errado. E pela primeira vez em anos, estou grato por estar errado. É domingo de manhã agora. Esperança acordou me chamando do berço. Papai, papai, papai. Hora de levantar, fazer café da manhã, visitar Olavo, depois sorvete. Esse é nosso ritual, nossa vida. Não é muito, mas é tudo.